tá com sua espada ou celular aí? Não, no celular que eu tô em casa, no celular tá meio viciado. Se quem tá mais viciado, se sou eu, sou ele. Misericórdia. Você nós podemos orar, o celular não arrebenta ele, seja por O isso. celular você tem que comprar um novo. O tema que o pastor usou, os versículos que o pastor usou domingo passado foi do Mateus 11, 23 ao 26. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedis e orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Esse versículo tem uma coisa interessante, o versículo 23. Porque ele começa falando: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Onde é que já se viu, para pensar no raciocínio humano, você conseguir erguer um monte? Na verdade, isso é uma coisa que eu já tentei parar pra pensar, mas a gente não chega a um senso, né? A nossa imaginação, o nosso conhecimento não tem como, assim. Eu ficava pensando muito nisso, era isso que eu escutava esse versículo. Erguer um monte. É impossível você erguer um monte. Sério? Mesmo que você, penso eu no raciocínio humano. Se eu oro a Deus aqui agora, se a gente olhar ali para o lado de Mauá, ali, questão do caminho, você vê que tem mais serras ali. Eu vou ali perto. Vamos supor que eu pego um automóvel e vou para lá. Para ali na Avenida do Paiol, que é onde vai dar o acesso. Olho para aqueles montes e... Monte, sai daí. É bem oração de doido, né? É. Aquele monte não vai sair dali. E outra, se aquele monte sair dali, eu com certeza deixo o carro lá e volto correndo. É Porque mesmo. você vai ficar assustado. Mas o que que a gente aprende com essa questão aqui? Coisas impossíveis. Humanamente falando, é impossível você remover um monte. Salvo um monte de terra. Se tem uma terra lá que você precisa retirar, nada com a pá, um enxada e um carrinho de mão não resolva. A areia é uma coisa, pedra é uma coisa. Agora um monte você remover, porque é uma coisa impossível. Então o que a gente aprende aqui é sobre nós, quando chegarmos no limite humano, achar que aquilo que nós queremos é impossível, recorremos a Deus. E de que forma? Através da oração. Que é aquilo que a gente acha impossível, Deus vai fazer se tornar possível. Por isso que ele usou o exemplo de erguer um monte, porque é impossível a um homem. Mesmo que ele usar milhares de retroescavadeiros, o que vai acontecer é o que infelizmente aconteceu aí novamente em Minas Gerais. Essa tragédia aí. Vai deslizar um monte de terra, matar um monte de gente. Então não tem como. Aqui, 24. Por isso vos digo que tudo que pedides orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Não basta apenas você pedir, você orar a Deus por algo impossível, você tem que crer. Se você crer, você vai receber e vai ter, mas tem uma condição. Para que realmente aconteça de você receber e ter, tem que ser vontade de Deus. Você crê sim, Senhor, eu, sei lá, quero uma porta de emprego, Senhor, eu quero uma casa, Senhor, eu quero ser um jogador de futebol famoso, mas para glorificar o teu nome, Senhor, eu quero ser um grande empresário. Ok, não basta apenas, tem vários critérios que Deus vai analisar. A sua fé, se você realmente crê que Deus vai fazer e que vai acontecer, mas se for a vontade dele, e se não for tirá-lo da presença dele. Foi como eu falei do testemunho do meu emprego. Uma das coisas que eu pedi a Deus foi que
o emprego não me tirasse da presença dele. E como é que Deus não ia responder uma oração dessa? Eu, para falar a verdade, não tinha muita fé de que eu estaria no emprego que eu estou hoje. Eu, vamos dizer assim, dizer que minha oração é uma oração de doido. Só que Deus respondeu do jeitinho que eu queria. Então, ou seja, por que que Deus atendeu? Porque a forma que eu orei foi de acordo com a vontade dele. Então não é apenas você crer que você vai receber. Tem que ser a vontade dele. Se não for a vontade dele, esquece. Eu particularmente esses dias, não sei se você tem vivido isso ou já viveu. Dias em que você está meio incrédulo com as suas orações. Sim, já. Em que você ora como que você estivesse orando por uma prática, mas você está meio ali, sabe, meio incrédulo. Caraca, eu não estou orando, mas não creio que vai acontecer não. Você tá orando, mas. Tá assim, sabe como que você estivesse cumprindo o protocolo? Você tá orando, mas você tá orando, mas se acontecer. Eu tenho vivido isso esses dias. Aí quando domingo o pastor foi ministrar, aí quando ele chegou nessa parte de pedir com fé, sabe como parece que você toma uma injeção de ânimo? Uhum. Você toma injeção de ânimo, rapaz, levanta o companheiro. Você acha que eu não tenho poder para responder essa sua oração, mesmo que você ache um pedido bobo? Foi como que Deus me deu uma injeção de ânimo, rapaz, tudo que eu precisava. Então, é você crer que vai acontecer, mas também você entender que tem que ser a vontade de Deus. Aqui o versículo 23. Não, 25. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Já leio o 26 de cara. Mas se vós não perdoares também vosso Pai que está no céu, não vos perdoará vossas ofensas. Ou seja, oração é uma oferta. Não tem apenas a oferta dinheiro. A sua oração é uma oferta a Deus. E Deus não recebe uma oferta de alguém de qualquer maneira. E uma das coisas que bloqueia uma oração é a falta de perdão. Se você estiver com problemas com alguém e não resolveu, não me refiro não resolveu, às vezes é porque, caraca, não dá certo de você encontrar a pessoa, às vezes o tempo é muito corrido e você não consegue. É não resolveu porque você não quer resolver. Você pode orar 1.200 vezes pelo mesmo pedido. Não adianta que Deus não vai ouvir. Ele pode até ouvir, mas não vai responder. Então o que você tem que fazer? Resolver a sua questão. É em Mateus, deixa eu achar aqui, se não me falha a memória, Mateus 25. Mateus 25, será que é isso mesmo? É 11:25. Deixa eu ver aqui. 11:20, não é 11:25, não vou lembrar agora a referência. 25. Eu não vou lembrar, que fala mais ou menos assim. Quando você vai levar uma oferta no altar e você se lembrar que você tem uma dívida com alguém, você tem alguém que você não liberou perdão, deixa a sua oferta no altar, vai tratar com a pessoa, depois você entrega a sua oferta. Por isso que eu falei que a oração é uma oferta. Depois eu vou achar a referência e vou postar na rede social para lembrar. Mas você, ou seja, não adianta você orar se você tiver problema com alguém. Prefiro o problema que você ainda não quer resolver. Alguma pendência que você. Isso. Se um exemplo, você já orou Deus, eu ainda não resolvi essa pendência porque eu não encontrei a pessoa. O tempo tá difícil, a gente nunca se encontra. São 2 cultos no domingo, não dá mesmo. Quando ela tá no primeiro, eu tô no segundo. Quando eu tô no segundo, ela tá no primeiro. Mas, Senhor, eu estou aqui perante o Senhor liberando o perdão e eu quero poder encontrar essa pessoa para poder tratar. Aí você pode entregar sua oferta. Então, ou seja,
Duas condições aí onde Deus pode barrar a tua oração e não atender o seu pedido. Não for a vontade dele e ter a falta de perdão e a falta de fé. Então são três. Então, o tema, vamos dizer assim, que não sei se foi esse tema que o chefe usou no domingo, mas é um tema que eu daria, seria pedir com fé. Se você pedir com fé, crendo, pode ser a coisa mais boba, mais idiota do mundo. Pode ter certeza que se for a vontade de Deus e você estiver bem com o seu irmão, já falamos de perdão, quando você menos esperar, vai acontecer. O pastor citou uma coisa domingo que isso já aconteceu comigo. Algumas orações, alguns pedidos que eu fiz, eu começava a orar e de repente injetava uma fé e eu começava a agradecer. Só que depois de um tempo, Deus me fazia esquecer de orar, esquecer disso. E quando pensa que não, acontecia e Deus me fazia lembrar das orações que eu fiz. Eu praticamente várias coisas já aconteceram comigo que foram nisso. Por isso a importância de nós orarmos. Orarmos e pedimos com fé, crendo que vai acontecer. Quando? Eu não sei. Teve uma mensagem que eu fiz lá na sala, você estava aqui no dia, que até você me deixou com muito desgosto no dia, quando eu fui perguntar o teu sonho na época. Aí você me disse que era ser jogador de futebol de São Paulo. Eu fiquei com muito desgosto, mas deixa isso pra lá. E nós comentamos sobre isso, sobre sonhos. Que eu falei até sobre o tempo. Que eu citei o exemplo de uma casa. Quanto tempo levaria para se construir uma casa? Não dá para se determinar. Por exemplo, essa casa onde nós estamos. Fazem 29 anos que ela está sendo construída. E ainda não acabou. Ainda tem algumas coisinhas para fazer aqui. Esperamos em Deus esse ano terminar. Pelo menos fechar os 30. Fechando os 30. Porque quando a gente achava que ia terminar, ou tinha que reformar alguma coisa, outra coisa dava problema e tinha que mexer. Então, ou seja, pode ser que o meu pai tenha estabelecido um dia, um tempo para que essa casa, na verdade, foi reformada. Que era uma casinha velha, do lado de cá, 2 cômodos, que foi quebrando aos poucos para poder ser ampliado. Então não foi bem uma construção, foi uma reforma. Uma quebrança aqui, a única lembrança que tem é uma viga velha que tem ali. A única coisa que sobrou da casa velha, que o restante não tem mais nada. Ou seja, talvez meu pai, sei lá, planejou para construir essa casa em 7 anos, não sei. Mas olha quanto tempo já demorou. Praticamente 4 vezes 7. Então, da mesma forma que não dá para a gente determinar quanto tempo vai se demorar para se construir uma casa, da mesma forma não dá para a gente saber quando que vai acontecer aquilo que a gente pede. Deus, ele sabe. Ele já tem a data agendada. No dia que chegar o momento, ele só vai executar. Então é esse o segredo. Pedir com fé, crendo e, acima de tudo, não deixando que nada impeça de a sua oferta, a oração, chegar a Deus. Quer comentar mais alguma coisa? Não, só isso, acho que já está bem resumido. Então, vamos orar então.